Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Nilson e hoje é o 15º dia que nós estamos tratando nessas devocionais acerca de ouvindo a voz de Deus em salmos de esperança. Então eu quero hoje ler aqui um salmo que eu acho também bem interessante, o Salmo 121, e vamos ler todo esse capítulo, é do versículo 1 a 8, são apenas 8 versículos, e ele fala assim: elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem. Não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sua sombra e a sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Que precioso esse salmo, não é? Que precioso esse salmo. Quanta esperança, né, é despertada na nossa alma quando nós pensamos nesse salmo. Ele começa dizendo: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Olha só, esse salmo ele é conhecido como o Salmo do Peregrino, né? Nós já vamos falar sobre ele. Inclusive, algumas devocionais anteriores nós citamos, né, sobre os peregrinos. Mas esse salmo ele foi de uma experiência que o Davi teve, né, em que o Davi estava num vale, e o Davi estava meio que cercado, né, por inimigos em volta, e ele estava num vale. Então o Davi, lá do meio desse vale, o Davi começa a olhar, né, o rei Davi começa a olhar para os montes, e ele diz: olha, eu estou olhando para os montes, né? Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Talvez quando você olha para esse salmo, eu olho para essas palavras, né, que inicialmente nós falamos que foi uma situação de Davi, depois vai ter dos peregrinos, mas quando a gente olha, a impressão que nós temos é que o Davi está desesperado, que o Davi está dizendo: eleva os olhos para os montes, ai meu Deus, de onde virá o socorro? Ai meu Deus, de onde virá? Não, não é isso que Davi está falando. Davi está falando: olha gente, eu estou olhando para os montes para ver de que lado que vai vir o socorro de Deus, porque o Davi tinha certeza que o socorro de Deus viria. Então o Davi não está olhando para os montes desesperado: o que vai acontecer, da onde vai? Não, o Davi está olhando para os montes com certeza. Ele sabia que o socorro vinha do Senhor. Então por isso ele disse: eleva os olhos para os montes, e aí ele diz: de onde me virá o socorro? Ele disse: eu sei que o meu socorro vem do Senhor, agora não sei de que lado. Se vai vir da direita, se vai vir do lado da esquerda, se vai vir na minha frente, se vai vir atrás. O Davi ia olhar para os montes e ele disse: eu não sei qual desses montes, de onde vai vir, mas que Deus vai mandar o socorro dele, vai. Então, esse salmo ele está dizendo, né, para nós hoje, que nós temos esse socorro de Deus. Sempre Deus vem em nosso socorro. Que nós podemos sempre levantar os nossos olhos e olhar, né, para aquilo que está em torno de nós e imaginarmos e esperarmos que o socorro de Deus está vindo. Os peregrinos, né, então outra situação que nós citamos, esse salmo, depois da experiência do Davi, ele passou a ser cantado pelos peregrinos, ou seja, as pessoas que faziam aquelas caminhadas longas para irem até o templo em Sião para adorar o Senhor. E no caminho, no trajeto, eles passavam por muitos perigos, muitos riscos, né? Muitas ameaças na caminhada, às vezes de dias. Então aí era comum, né, esse salmo ser uma oração também para eles. Olha, eu estou olhando para os montes, estou olhando de onde vai vir o meu socorro. Eu sei que o meu socorro vem do Senhor. Então a segurança deles nessa caminhada é que Deus sempre viria em seu socorro quando eles precisassem. Então que essa palavra seja uma palavra de esperança para mim e para você. Sabe? Quando você estiver numa situação que parece que você está cercado, que você está num vale, que os inimigos estão em volta, os problemas, olha para esse salmo, né? Lê esse salmo, comece a olhar em volta de você e fique olhando e percebendo. Vamos ver de onde que Deus vai mandar o socorro, mas com aquela certeza de que Deus vai mandar o socorro, que o Senhor virá e que você pode ficar naquela expectativa olhando que de algum lado vai aparecer o socorro de Deus para a sua vida, para livrar você dessa situação. E aí, né, ele fala que
esse Deus, né, esse Deus que nos ama tanto, ele não permitirá que os nossos pés vacilem e diz que ele não dormita. Não dormita aquele que guarda você, que ele não dormita nem dorme. Mas o que seria essa palavra não dormita? Né? É uma palavra que não é comum a gente usar na língua portuguesa. O que é não dormita? Essa palavra para hoje, para nós é muito comum falar não cochila. Né? Uma coisa é a pessoa dormir em sono profundo e outra coisa é ela cochilar. Mas o cochilo ele pode ser extremamente perigoso. Se você estiver dirigindo um carro e você cochilar, é o suficiente um cochilo para destruir muita coisa. Então, o cochilar, né, ele já traz muitos perigos. Dormir ainda mais, porque você está em sono profundo. Mas o texto aqui diz que Deus, né, ele cuida dos seus filhos, que Deus cuida de nós, que Deus nos livra e que esse Deus não cochila, que esse Deus não dorme. Então nós podemos ficar tranquilos. Né? Quando ele usa a expressão que não dormita, não dorme, ou não cochila, não dorme, é para garantir a nós, né? Para garantir a mim e garantir a você que nós podemos confiar que Deus está 24 horas por dia cuidando de nós. Que não há uma situação que venha contra a minha vida e a sua vida que tome Deus de surpresa porque Deus estava cochilando. Não, Deus está sempre vigiando e nos guardando. Então esse salmo é muito interessante, esse salmo nos enche de esperança. Né? E para concluir, eu queria chamar a atenção de algumas palavras nesse salmo. Se você perceber a palavra guardar, né? Como tem bastante aqui, né? Nesse salmo, ele fala, não dormitará aquele que guarda você, está lá no versículo 3. Depois, no versículo 4, diz, é certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. No versículo 5, o Senhor é quem guarda você. No versículo 7, o Senhor guardará você de todo mal, guardará a sua alma. No versículo 8, o Senhor guardará a sua saída e a sua entrada. Então perceba que esse salmo está cheio dessa palavra guardar. O que significa esse guardar? Que Deus ele decidiu cuidar de mim e de você. Que Deus decidiu nos proteger. Que Deus decidiu estar ao nosso lado, nos acompanhando em toda e qualquer situação. Então esse salmo é um salmo de esperança. Eu não sei o que você está passando, o que você está vivendo, mas eu sei de uma coisa, que Deus não dorme, que Deus não cochila, que Deus está cuidando de você, que Deus está cuidando de mim 24 horas por dia e nós podemos confiar que sempre Ele virá em nosso socorro quando parece que as coisas não têm saída. Guarde essa palavra no coração e amanhã nós continuamos. Amém.